Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos ao Branding Tudo Podcast, no episódio extremamente especial, porque a gente tem a presença disso aqui, ó. Pra quem está ouvindo no Spotify, ouvindo apenas o áudio, eu acabo de mostrar a cópia do meu mais novo livro, e eu vou falar sobre ele hoje, inclusive. Mas o tema do episódio de hoje não é sobre o livro, o tema do episódio de hoje é sobre método de construção de marca. Mas antes de eu começar esse episódio, se você chegou aqui através do link de um amigo que recomendou, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas e sou fundador da Galileu Branding, uma consultoria que já atendeu Itaú, Saint-Gobain, Payjoy, Bitso, BW8, Ambev, Whirlpool e tantas outras empresas que queriam criar sua identidade e seu posicionamento. Caso esse seja o momento da sua empresa, da sua marca, que queira uma consultoria para ajudar nesse processo, acesse galileunogueira.com/contato, coloca lá, peça sua proposta e o meu time vai falar com você pra gente trabalhar juntos e estabelecer uma marca forte, com território, plataforma, brand book, tudo bonitinho para sua marca se diferenciar e se destacar da concorrência, beleza? Além disso, eu preciso falar, então, já comecei falando do livro, mas vocês estão ouvindo agora em primeira mão o episódio que fala do livro BDP. O BDP é um guia prático para quem quer aprender a criar ou gerenciar uma marca, para pessoas que já são tanto empreendedoras ou pessoas que trabalham gerenciando marcas. É um livro completo em formato de guia, através de 15 capítulos, 288 páginas e exercícios de fixação e construção de plataforma de marca após cada capítulo. A ideia é que você preencha esse livro, você construa junto com a leitura uma plataforma de marca até o final do 15º capítulo. Então você vai vendo estratégia de negócio, estratégia de posicionamento, tom de voz, atributo, plataforma de marca, causas, valores, territórios, e você vai preenchendo conforme você vai aprendendo. Ao final você vai ter um brand book completo da sua marca. E se você já tem experiência, você vai aprender uma nova perspectiva na construção de marca com a metodologia BDP, beleza? Vamos ao episódio de hoje. O episódio de hoje tá incrível. A ideia é a gente falar sobre justamente método de construção de marca. Uma das coisas que eu mais vejo quando eu vou atender cliente, principalmente na consultoria, a gente começa a conversar com as marcas, existem algumas coisas que são essenciais para uma marca ficar de pé, digamos assim. E quando eu começo a questionar os clientes, os materiais que eles têm sobre a marca, documentação mesmo, o que eles têm sobre estratégia, o que eles têm de plano, eu basicamente não encontro nada. É como se esses clientes eles tivessem apenas o logo, o nome, um slogan ali e todo o restante da estratégia de marca, entre aspas, estou fazendo aspas com a minha mão aqui para quem tá ouvindo, é muito mais na cabeça de quem tá gerenciando, seja do dono da empresa ou do seu chefe, mas isso nunca é colocado como um documento. É quase como se você não tivesse um plano mesmo, né? Quando você vai para outras áreas de vendas, quando você vai para produto, quando você vai para inovação, customer experience, saque, o que seja. E você pergunta, qual que é o plano estratégico dessa área? Todas as áreas, elas têm um plano estratégico, ou deveriam ter pelo menos, a gente espera que elas tenham, mas elas têm um formato de trabalho, digamos assim, um framework de trabalho que explica qual é a estratégia daquela área, a estratégia necessária e o time que vai ter que executar essa estratégia, os caminhos estratégicos que essa área vai levar para contribuir para a estratégia corporativa como um todo. E quando a gente vai para as áreas de branding ou marketing, o que eu sinto falta, conversando com alguns clientes em consultoria, é que parece que não há uma estratégia. A estratégia de marca e marketing geralmente está pautada na estratégia global corporativa da empresa. Aumentar faturamento, aumentar a market share, ter uma carteira nova de clientes, aumentar a base, aumentar a retenção, aumentar a lealdade. Mas tudo isso daí são estratégias de negócio, basicamente, que passam por marketing, claro, mas é quase como se você não tivesse uma estratégia independente, digamos assim, específica da área de marca, ou específica da área de branding mesmo, que você está construindo. É quase como se você olhasse assim, ó, a marca, ela tem esse papel aqui de colocar o seu logo no produto, estampar o logo no produto, tem um site, tem uma rede social, mas no fundo, a gente tá aqui só para vender. No fundo, eu tô aqui para estampar esse logo simplesmente para entregar para o consumidor alguma coisa com a marca em si, para me diferenciar quando ele estiver no ponto de venda, mas eu não tenho caminhos estratégicos para construir esta marca. Eu não tenho caminhos e planos estratégicos para construir diferenciação dessa marca. E é aqui que a gente vai se aprofundar no episódio de hoje. Primeira coisa que você precisa saber é que existe um método. Não é simplesmente você chegar e pensar no nome, no logo, no slogan, e depois você simplesmente começa a pensar no produto, serviço, acabou. Existe um método para você construir a imagem de marca. E quando eu falo construir imagem de marca, a gente tem que lembrar sempre na perspectiva do consumidor. Qual que é o papel do consumidor, né? Quando ele está tendo uma necessidade, ele vai simplesmente procurar um produto ou serviço que atenda a sua necessidade. Ele vai ser impactado por uma infinidade de players, uma infinidade de concorrentes, uma infinidade de marcas que ele pode escolher entre elas. Na hora que ele estiver fazendo sua avaliação, ele vai passar por dois lugares. A avaliação funcional, para ver se aquele produto ou serviço atende o que ele precisa funcionalmente. E aqui um exemplo simples. Quero comprar uma televisão de 55. A LG só tem televisão de 42 ou televisão de 60.
atenta. Então, ponto. Funcionalmente, ela já não me atende, essa marca está descartada do negócio. Acabou, não tem conversa. Quando você passa dessa primeira fase funcional, você entra nos atributos mais emocionais, onde a gente passa por confiança, segurança, credibilidade, tradição, design, premium, status, qualquer outra coisa, que são atributos que de fato constroem uma decisão mais emocional do que racional, né? Se você tem duas marcas que tem a televisão no 55, qual delas você vai escolher? Provavelmente você vai escolher uma que tenha mais confiança, que tenha um histórico, que você tinha tido uma experiência anterior, que você tem um amigo que pode falar pra você, que seja a televisão que seus pais usaram na sua casa. Quando você era criança, ela existe até agora. Aí quando você pesquisa na internet e vê pouca reclamação no Reclame Aqui, ou quando você vai procurar em fóruns especializados, pessoas elogiam muito a performance do produto, enfim. Então, no final das contas, você tem esse passo a passo pelo consumidor. Só que na hora que ele esbarra entre duas boas opções, ele vai ter alguma coisa, né, ali para tomar uma decisão entre uma e outra. Afinidade, preferência, consideração, por uma série de fatores. E quando eu falo da falta de estratégia, é que me parece que as marcas, boa parte delas, elas não pensam em criar uma estratégia para garantir que essa diferenciação seja entendida, para garantir que o consumidor, no momento que ele está buscando o funcional, ele encontre o seu produto. Uma estratégia para garantir que entre duas boas opções, você ainda tem algo que é diferente do outro. Porque se no final das contas as duas marcas têm tradição, as duas marcas têm confiança, o que mais vai fazer você escolher entre A e B? A partir do momento que você cria uma imagem de marca, uma consciência de marca, através de um atributo, de um valor, de uma causa, de um território, você consegue gerar essa diferenciação. Só que me parece que as estratégias hoje de marca, basicamente, ou até de marketing junto com a marca também, elas não estão desenhadas para garantir essa diferenciação, para garantir a construção desses atributos que levam à escolha, para garantir e escolher, inclusive, os atributos corretos. O consumidor quer que você fale sobre confiança e você está falando sobre formas de pagamento. O consumidor não está interessado em ouvir isso, ele desconecta da sua marca. Então eu vejo que não existe tanto método assim. E o meu papel aqui dentro do podcast, dentro do conteúdo de rede social, dos aulões, das lives, dos cursos, de tudo que eu tô fazendo, é mostrar pra vocês, cidadãos, que existe um método pra construir isso, que existe uma forma de construir isso. Esse método eu já falei várias vezes em vários outros lugares, mas aqui eu nunca aprofundei necessariamente o método, trazendo os principais pontos. E eu tô falando do método principalmente porque neste livro aqui, no BDP O Guia, que ele é chamado de BDP O Guia, justamente por ser um guia para o método, ele consegue destrinchar com exemplos práticos, você vai conseguir ver cases, você vai conseguir ver marcas que usam, você vai ter os exercícios que você fixa e você já faz a sua divisão estratégica. E a ideia é que no final do capítulo você consiga ter realmente o seu plano estratégico de marca construído em cima de fundamento. Isso daqui, cidadãos, é um negócio que é o que eu mais questiono para o cliente. Fundamento. Quando o cliente começa a falar, eu tenho uma marca, eu quero que ela pareça dessa forma, eu quero que ela tenha esta imagem. Só que quando eu começo a perguntar qual é o fundamento que leva, qual é a origem, por que você quer parecer isto aqui? Com base em quê? De onde você está tirando que você precisa ser deste jeito para poder chamar a atenção? Quando você está escolhendo um influencer, um garoto propaganda, um embaixador de marca, qual critério você está usando para dizer se ele de fato faz sentido para sua marca ou não? Fundamento é o que mais falta. Isso aqui é uma consequência da falta de letramento também sobre o tema. Eu já falei, você vai ser polêmico, gente. Isso aqui é uma zona segura, cidadãos são cidadãos. O Mux vai preparar aqui uma maneira que a gente constrói esse ambiente seguro. Coloca uma música aí, Mux, para conseguir construir esse ambiente entre eu e você aqui, cidadão, porque a gente precisa falar sobre isso. Eu já disse isso muitas vezes e eu sou polêmico em alguns momentos falando sobre isso. A maioria das vezes, os nossos gestores, chefes, diretores, vice-presidentes, CEOs, o que seja, não sabem sobre brand, não sabem sobre marca. Ponto. Nosso principal sofrimento é que a gente parece que está no dia a dia do trabalho tentando que provar que você foi contratado para fazer uma coisa, que é construir valor para a marca. O seu chefe, o seu VP, ninguém acredita nisso e você tem que ficar provando constantemente o seu papel, por que você está aqui para continuar sendo contratado. E mesmo que as pessoas acreditem que você está aqui para construir valor de marca, elas acreditarem que a estratégia que você está propondo faz sentido para a construção. Agora me explica, se você tem alguém que não acredita, é desconfiado, não sabe sobre o assunto, como que a gente vai ter uma discussão estratégica com essa pessoa? Não tem como. Só que a gente tem um outro problema estrutural, que é a gente vai ter uma discussão estratégica com essa pessoa sem ela ter nenhum tipo de fundamentação teórica, mas ela é um cargo superior ao seu. Ela é uma tomadora de decisão, ela é uma influenciadora de decisão, ela é um presidente, ela é um diretor. E aí, o que você faz? Bons diretores vão simplesmente baixar a bolinha e falar: gente, não entendo nada sobre isso, me expliquem. E bons diretores vão confiar nos profissionais que estão abaixo do time dele.
Ah, mas ele não pode confiar cegamente porque ele tá ali pra tomar decisão estratégica, darararará. Beleza, então construa essa ponte de segurança com o seu colaborador pra entender o quanto ele sabe tecnicamente também, pra confiar no que ele tá sugerindo. Pra mim, o problema é muito mais embaixo. A falta de ter não ter um plano estratégico, né? A falta de ter um plano estratégico para sua marca, ela passa por lugares como esse. Como que eu vou escrever um plano estratégico se eu, colaborador, por exemplo, o brand manager, tem um pouco conteúdo? Então você começa ali na qualificação para entender que branding tem método. Aí depois você tem um chefe que também não entende. Então você começa a treinar o seu chefe com o que você sabe, com os cursos que você fez, BDP, livro, o que seja, na Couto e todos eles, para que o seu chefe entenda um pouco mais. E o seu chefe tem que treinar o superior dele, porque sem a aprovação do superior dele, ele também não consegue fazer nada. Então, é uma salada, gente, porque você começa a ter uma discussão de maluco, né? Você começa a falar pra uma pessoa que não entende, esse gestor também não entende, o seu chefe dele também não entende, o diretor dele também não entende, e aí fica todo mundo sem entender, você fica igual um palhaço, tentando fazer alguma coisa acontecer, no final você sai frustrado porque ninguém aprova suas estratégias, e você continua fazendo um trabalho meio medíocre ali só pra poder garantir sua vaga de emprego. Bem-vindo a essa história da minha vida corporativa. Basicamente, boa parte das empresas que eu passei era esse o sentimento que eu tinha, um palhaço. É você fazer uma pós-graduação, estudar fora, gastar uma grana em dólar, você gastar uma grana de tempo, conhecimento, etc. Volta, você propõe uma estratégia, o seu chefe não entende nada, começa a gongar a sua estratégia, simplesmente você não faz nada. Ou quando ele simplesmente até entende alguma coisa, vira um Frankenstein, porque ele dá um pitaco, o chefe dele dá um pitaco, você dá um pitaco, áreas não relacionadas dão um pitaco, e no final sai um Frankenstein que não constrói nada pra ninguém, pra lugar nenhum. Então essa era a história da minha vida. E foi por essa história que me fez mudar completamente minha carreira, construir uma consultoria, ajudar as marcas, me qualificar como expert para poder dar aula, criar curso, criar livro, para poder minimamente trazer um pouco de método para a cabeça das pessoas que não entendem sobre o método, para tornar a vida da gente, né, mais fácil, inclusive, que trabalha com construção de marca. Porque é um saco você ter que ficar explicando o tempo inteiro. É um saco você ter que explicar para alguém que às vezes não quer ouvir, ela não quer entender. Eu já tive um chefe que ele era CMO, também conhecido como Chief Marketing Officer, e no primeiro dia de trabalho dele, ele sentou com o time e falou: eu não entendo nada de marketing. Que é coisa mais frustrante que isso, uma pessoa que ganha 55 mil reais, basicamente um C-level da companhia responde direto para um presidente e ela tem um time embaixo de 40 pessoas e o primeiro dado dela é: não entendo nada de marketing. E ela é Chief Marketing Officer. Ai, Galileu, mas por que isso tá acontecendo? Por que uma pessoa que não entende nada tá no cargo tão alto? Bem-vindo ao mundo corporativo, nem tudo tem lógica. Mas ele era o Chief Marketing Officer. Só que eu tinha um problema, que era, ele não era um Chief Marketing Officer que não entende de nada de marketing e está disposto a ouvir e aprender com o time. Ele está disposto a questionar tudo que o time faz, porque ele acredita que não faz sentido trabalhar dessa forma. Então, meu maior pega pra capar com ele no trabalho em si, era que ele não entendia por que uma estratégia, por exemplo, de campanha publicitária levava mais que 30 dias para ser montada. Montada e produzida, né? No caso, a gente montar, aprovar, executar, né? Fazer a produção toda, aprovar todo o filme e depois subir de fato a estratégia inteira de digital, de off. Porque na cabeça dele ele poderia subir no máximo 10 dias. Porque ele trabalhava em vendas e o time de vendas dele, quando fazia campanhas de ativação de vendas, em 10 dias ele colocava de pé e ele não entendia por que o time de marketing / branding não conseguia fazer isso em 10 dias também. Então a pessoa que não entende de processo, não entende de método, não entende porra nenhuma. Mas no final ele era meu chefe. O que eu fiz para tentar mudar essa percepção? Aulinhas, gente. Infelizmente, aulinhas. Vai ter uma reunião para falar da estratégia da marca. No começo, os 10 primeiros slides tem que explicar o que é. O que é uma estratégia, por que é importante ter uma estratégia, de onde essa estratégia saiu, quem que já usou, que marca já fez, que case já fez. É um saco, mas é necessário. Toda reunião com ele era simplesmente uma grande aula, porque você tinha que falar: olha, a estratégia é assim, vamos agora à origem disso. O que é um plano estratégico de marca? Qual o benefício do plano existir? Quais são as marcas que tem? Vamos falar de posicionamento. Como que é uma construção de posicionamento? Vamos mostrar a diferença de 3 marcas com posicionamentos da mesma categoria, porém com posicionamentos diferentes, e como elas geram diferenciação. Vamos falar um pouco sobre quanto que é o investimento em marca. Vamos pegar o mercado publicitário, por exemplo, do segmento financeiro. 7,1 bilhões de reais foram investidos em publicidade. O Itaú lidera essa conta, depois de Bradesco, depois de Caixa Econômica, depois de Banco do Brasil. O Itaú gastou 1 bilhão, o Bradesco gastou 800 milhões, tarará. Você entende por que você me dá 1 milhão não faz nada? Faz nenhuma diferença? Você entende por que a gente vai ficar numa discussão de que essa campanha de 1 milhão de reais num segmento que gasta 7,1 bi não faz diferença nenhuma, não faz cócega? É um mercado extremamente competitivo? Ah, mas a empresa tem 30 anos. Foda-se, não existe essa necessidade. Não tem como, você não vai competir. É um mercado extremamente feroz. Ah, mas a gente é brasileiro, a gente é criativo, a gente consegue fazer mais com menos. Parabéns.
savings. Pensamento maravilhoso esse. De fato, a gente consegue fazer mais com menos. Mas se você, no final das contas, vai colocar uma meta pra eu me ferrar até o final do ano e eu não conseguir cumprir porque você vai me dar R$1 milhão num segmento que gasta 7,1 bi por ano e os 4 principais concorrentes gastam 800 milhões no mínimo, é muita sacanagem você vir aqui questionar o meu trabalho, dizer que o que eu tô fazendo não funciona, que não tem método, que não tem aquilo, e ainda me dar um dinheiro que não vai fazer nem cócegas pro mercado financeiro brasileiro. Revoltas. Esse episódio começou de 0 a 100 muito rápido, né? Fiquei revoltado agora no final. Mas enfim, o que eu quero falar pra vocês? Método pra construção de marca. Método para convencer chefes sobre construção de marca. Métodos para vocês replicarem com seus chefes. Primeira coisa, entender que você começa com negócio. Negócio, sempre negócio, é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. A marca foi criada para servir a um negócio. Se de fato sua marca é bonitinha, fofinha, legal, show, blá blá, mas ela não atende necessidades de negócio, seu chefe não vai nem te escutar. Então o primeiro ponto é você saber estratégia de negócio macro, entendeu? A estratégia de negócio micro, o quanto a área de marca ou marketing consegue ajudar essa estratégia global da empresa, o quanto ela consegue ajudar na estratégia de vendas, na estratégia de produto. Você precisa entender as outras áreas, entender como você se conecta para impulsionar esses lançamentos. Todas as marcas que eu trabalho, a área de marketing e marca sempre estão aqui para servir o negócio. Então, a área de produto vai lançar produto, conte com o marketing para preparar o lançamento. A área de atendimento ao cliente está preparando o script novo de atendimento, a URA, conte com o marketing para a gente garantir. Não só por uma questão de consistência de marca, mas para que a gente garanta também o nosso papel como área dentro da empresa. Na sequência, a gente tem estratégia de marca. O que compreende a estratégia de marca? É você ter uma plataforma de marca. Essa plataforma contém propósito, missão, visão, valores, tom de voz, atributos, territórios, causas, diferenciais de marca. Tendo isso, você tem uma estratégia de marca bem definida, né? Você tem uma plataforma de marca. Depois que você definiu essa plataforma, que em teoria deveria ser definida com base num benchmark de mercado e um benchmark com o consumidor. Essas duas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. Então você teria que olhar para os dois lugares, ver como o mercado se comporta, ver o que o consumidor quer, ver o que o seu concorrente faz, o que o consumidor acha do seu concorrente e encontrar um espaço vazio. Resumo da ópera é isso. Na sequência, se você está criando uma marca do zero, você vai começar agora a pensar na identidade verbal da marca. Personalidade, traços, né, tom de voz. Você vai começar a pensar como essa marca fala, tipo de linguagem, vocabulário próprio, enfim. Na sequência, você tem que traduzir isso tudo visualmente. Então você tem que pegar tudo que você colocou como essência de marca para transformar isso num grande brand book que explica para o consumidor que está vendo a sua comunicação quem você é, o que você acredita, as causas que você defende. E depois você vai ter que estruturar uma estratégia de comunicação para dizer isso para o consumidor. Essa é a metodologia básica e você vai aprender no livro BDP cada uma dessas fases. Como definir então um atributo, como definir então um tom de voz, quais são os arquétipos que você pode usar para guiar também a sua definição de personalidade, como que você define a sua expressão visual, como você define a identidade verbal. Tudo vai estar no livro, você vai conseguir fazer exercícios, inclusive. Mas para quem está aqui ouvindo, já saiba que são 5 passos essenciais para definir. A estratégia de marca, quando eu falei da plataforma e estratégia, qual que é a diferença dos dois? A plataforma de marca é a identidade da sua marca, o DNA, é de onde ela está. Pensa na plataforma, visualiza aqui junto comigo, você que está ouvindo. Plataforma é o lugar onde as coisas estão fundamentadas. Plataforma é o lugar que você deveria encontrar todas as respostas para o que a sua marca é. O que ela acredita, o que ela faz, o que ela não faz, a maneira como ela fala, a maneira como ela não fala. Ali é a plataforma. A plataforma é o lugar onde você tem tudo fundamentado sobre a marca. Quando você vai falar de uma estratégia de branding, uma estratégia de construção de marca, eu preciso desenhar as minhas ações, táticas mesmo, que vão construir para a estratégia de marca. Então, quando eu estou falando que eu quero me posicionar como o livro mais completo de branding no mercado, o que eu tenho que fazer como ação tática para construir a imagem de que este livro é o mais completo do mercado. E aí, lá na lista de ações táticas, eu tenho uma série de coisas acontecendo. Vou deixar o livro aqui já deitadinho. Vocês já viram muitos. Teve um acidente aqui para quem tá ouvindo de casa. O livro caiu aqui, mas tudo bem. Eu preciso desenhar, então, o que as ações que vão ser construídas para construir esta imagem de que este é o livro de branding mais completo do mercado, por exemplo. Um exemplo aqui ao vivo real. Este episódio, usar deste canal podcast, Branding Tudo, Top 50 dos negócios do Spotify, e ter um episódio em que eu comento um pouco sobre o livro, na autoridade que já foi construída sobre mim e também na autoridade construída sobre esse episódio, eu estou construindo a imagem de que este livro é um dos mais completos do mercado a partir do momento que eu estou explicando para você o que você vai encontrar, as coisas que estão sendo endereçadas, por que isso é importante para você, para o seu negócio, etc. Essa é uma das ações táticas. É só isso que eu tenho que fazer e resolveu e agora todo mundo vai enxergar ele como o livro mais completo? Não. Tem uma série de iniciativas. E essa série de iniciativas vai contemplar uma série de outras coisas. Ação, ativação de marca, colaboração, envio para influência, envio para imprensa, envio para cliente. Tem um monte de coisa.
Marcas que vão começar a usar de fato a metodologia, vão construir seus cases, vão mandar para nós. A gente vai dizer, essa marca foi construída em cima da metodologia ensinada do livro. A gente vai entrevistar. Tem uma série de iniciativas. E é isso que falta nas empresas. Você até pode ter uma plataforma de marca. Eu quero dizer que esse seu livro, o posicionamento dele é o mais completo do mercado, sobre branding. Foi escrito por um autor que tem 14 anos de experiência ajudando a construir marcas. Legal. E vamos ver se cola. Eu vou falar só essa mensagem. Vamos ver se o consumidor de fato acredita. Eu vou botar isso na capa, vou colocar isso em tal lugar. Ver se o consumidor acredita. O posicionamento até está definido, né? Ninguém fala sobre isso no mercado, ninguém está dizendo que é o livro mais completo, então você está realmente posicionado sozinho no negócio. Beleza, mas e as ações? Quais são os canais que eu tenho que ativar, então? Se eu vou fazer um envio para imprensa, colaborador, para skit, para onde eu vou mandar? Eu vou mandar com caixa, sem caixa? Como que essa caixa tem que ser feita? Ela tem que passar e transmitir qual imagem? Esse press kit vai para qual jornalista? O jornalista de qual veículo? Ele vai receber uma carta escrita à mão? Ele vai receber, sabe? Tudo isso e faz parte de um plano estratégico, que é o que não tem. Quando você olha para tudo isso, não tem, gente. No final das contas, não tem. E assim, eu posso falar com toda certeza. Eu já passei 11 anos no mercado corporativo, agora mais 4 anos atendendo, e 90% das marcas não tem um plano estratégico para se definir como diferente e se posicionar corretamente no mercado. Não tem. É por isso que a consultoria foi fundada, por isso que eu começo o episódio dizendo, se este é o momento da sua empresa de adquirir, de estar junto com a consultoria como um parceiro para definir esse plano, acesse lá, Galil Nogueira e tal. Porque não tem, gente. E aí é um negócio de doido. Não é porque eu sou dono de uma consultoria, não, mas é um negócio de louco. Você começar a conhecer um pouco dos bastidores das empresas e entender que algumas vezes elas estão indo para lugar nenhum. Elas estão crescendo como negócio, elas estão vendendo, elas estão construindo imagem. Não estou dizendo que elas não estão construindo imagem. Não estou dizendo que o produto é bom, não estou nada disso. A empresa está lá, 15 anos de mercado. Beleza, ela tá conseguindo vender, ela tem público, normal, o ticket dela funciona, ela fatura, tá tudo certo. Mas a sensação de que isso tá sendo construído muito mais de maneira empírica, baseada no histórico, na vivência do fundador, em coisas que foram feitas no passado, e que elas estão sendo feitas indo para um lugar que não foi definido, é o que me assusta. Porque o produto bom vai se vender, as pessoas vão recomendar, boca a boca vai acontecer, normal. Se você fizer um bom trabalho de conteúdo básico, no final das contas, digo bom porque é básico, mas assim, em rede social, tem chance do seu conteúdo chegar em mais consumidores. Se você fizer uma estratégia ali de digital para impulsionar, você consegue. Não estou dizendo que que essas marcas são ruins, né? Quando eu falo dos clientes, por exemplo, eu estou atendendo clientes que têm 40 anos de mercado, 70 anos de mercado. O ponto é, para onde estamos querendo ir? Estamos construindo para qual posicionamento? Isso não é tão claro para a maioria deles. Não sabe, não, a gente está construindo com base no que a gente sempre construiu até agora. Não, a gente está pegando um histórico que a gente tinha aqui de comunicação e está replicando para sempre. E é por isso que a gente vê tanto caso, cidadão, de marcas que estão desconectadas do momento atual como sociedade, que são vistas como antiquadas e ultrapassadas, que no final das contas diminuem o seu investimento em marketing porque estão dizendo que não funciona, porque simplesmente está replicando coisas que foram feitas 10 anos atrás, 5 anos atrás, que já não condizem mais com a realidade. E aqui eu não estou falando para fazer refresh, rebranding toda hora, cada 2, 3 anos, não. Mas o ponto é, se você não tem um plano, não tem uma direção clara onde você quer chegar, da maneira certa para construir marca, para onde você vai? Para qualquer lugar. E aí, como diria a nossa querida Alice, no País das Maravilhas, falando com o gato, se você não tem uma clareza para onde você vai, qualquer lugar funciona, né? Parafraseando ela não falou exatamente assim. Mas qualquer lugar funciona, gente. E de novo, a gente tá num país que tem muita necessidade, tem muita oportunidade legal de marca, de produto, de serviço, e você vai conseguir fazer. Mas a minha empresa tem 10 anos, continua vendendo, cresce faturamento, eu não tenho estratégia nenhuma. Parabéns! Que bom que as pessoas gostam do seu produto, que bom que eles conseguiram boca a boca normal, que bom que elas conseguem achar o seu produto no ponto de venda. Parabéns pelo trabalho do seu time de vendas, de trade, do que seja. Mas pensa num cenário em que você poderia ser 3 vezes maior, você poderia ter uma fidelização muito maior, você poderia ter uma preferência muito maior, você poderia simplesmente estar sempre se reposicionando para atender a expectativa e o desejo do consumidor. Isso vai melhorar a sua margem, isso melhora seu LTV, isso melhora tantas outras coisas. E não ter isso claro, para mim, é um dos grandes desperdícios, né? Então, cidadãos, vocês que estão ouvindo até aqui, eu quero te fazer um convite, na realidade. Fazer uma coisa bem pastor aqui, bem igreja gospel, assim. Quero te fazer um convite para vir hoje no meu culto às 19. Culto da Galileia. Mas quero te fazer um convite. Para nesse momento que você está ouvindo aqui o podcast, você já aprendeu que existem 5 passos, né? Negócio, marca, expressão verbal, visual, comunicação. Desenha. Aqui no livro, inclusive, tem o framezinho, tá? Tipo, eu vou tentar mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Tem como se fosse um frame aqui. Vou mostrar, mas eu acho que a câmera não vai focar. Tá focando, meninas? Acho que está.
Provavelmente tá. Tem um frame, mas faz você na sua casa. Divide assim, ó, tipo, negócio, diferenciais. Escreve os seus diferenciais. Aí tem, tipo, marca. Escreve lá seu tom de voz, sua personalidade, que você acredita, território, causas. Escreve assim. Verbal, coloca lá, personalidade, marca, arquétipo. Depois, visual. O que você tem de elementos que garantem que você está traduzindo aquilo? Ilustrações, fotografia, ícones, o que seja. E mensagem de comunicação. Define ali 2, 3 mensagens de comunicação. Escreve para mim. Depois que você fez isso, volta aqui para esse episódio e eu tenho certeza que você vai ter algumas surpresas. Primeiro é que você não tem esse documento feito. Boa parte das pessoas não tem, com essa divisão tão clara. Segundo, você estiver escrevendo, e eu estou falando isso com basicamente um histórico de 1.400 alunos formados no BDP, que toda vez que chega na hora de fazer os trabalhos de conclusão, todo mundo fica enlouquecido, porque não conseguem materializar. Ouvir o conceito e na hora de escrever fala, meu Deus, eu não tenho diferencial, e agora? Meu Deus, eu não tenho mensagens de marca, é tudo igual, é meio genérico, meu produto é igual a todo mundo, e agora o que eu faço? E aí cai essa ficha. Terceiro, compra o livro, para você aprender a fazer de fato, né, a maneira como você vai construir essa metodologia. Mas assim, para pensar, para refletir sobre sua marca. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante e real, assim. Quando eu tô falando de futuro, pensando na marca, pensando na longevidade, pensando em diferenciação, não tem como você seguir crescendo sem ter essa fundamentação. Boa parte dos nossos casos de clientes, quando a gente atende lá na Galileu Branding, são clientes que cresceram muito rápido. E aí a marca começou a virar um Frankenstein, porque ela justamente não tinha esse documento, para onde ela tá indo, o que é que ela acredita. E cresceu muito rápido, precisa revisar. Mas revisar o que? Isso nem existia, entendeu? E aí fica aquela coisa Frankenstein. E principalmente marcas que escalam muito rápido e percebem oportunidades de negócio muito bacanas, né? Então, assim, você começa uma marca, por exemplo, de segmento financeiro. Eu vou começar como um banco. Vou ter conta corrente, cartão de débito. Aí você começa a conversar com os consumidores, começa a usar. O consumidor fala, nossa, se tivesse aqui um parcelamento no cartão seria ótimo. Aí você, cartão. Aí daqui a pouco, nossa, se tivesse um seguro de proteção no celular, não. Aí você coloca. Nossa, mas se tivesse um financiamento... Aí começa a crescer. Quando você começa a ver essas oportunidades crescendo e o negócio vai faturando, se você não tem essa fundamentação muito clara, quando você pensa assim, como vai ser o nome desses produtos? Qual é a estratégia de name eu vou usar para garantir que existe uma construção de marca? Quando eu for definir, então, o empréstimo, o seguro de celular, o cartão de crédito, quais são as mensagens que eu vou falar que tem consistência entre cada uma delas, mas no final das contas apresentam um diferencial? Quando eu estiver criando o meu cartão de crédito, o que eu tenho que fazer para ele ser realmente percebido como diferente como produto? E o que eu tenho que fazer para definir como mensagem? E aí é onde entra uma bagunça, porque como não tem essa plataforma definida, esse lugar para a marca sentar e falar, bom, eu sou isso aqui, eu acredito nisso, o meu nome tem que ser seguindo essas diretrizes, qualquer nome vai servir, qualquer estratégia. Mas se eu colocar Brubbles Credit Card e no final vender, Galileu, você tá falando aí um monte de bobagem, porque eu botei esse nome e vendeu. Beleza, vai vender. Seu produto pode ser muito bom, sua base de clientes pode ser muito fiel, pode ser ótimo. O ponto é a oportunidade de estar ganhando mais, a oportunidade de melhorar a margem, a oportunidade de comunicar melhor o produto, a oportunidade de gastar menos em marketing para explicar o que esse produto faz, a oportunidade de você conseguir ter um apelo com influenciadores, um apelo com criadores de conteúdo, por ver uma estratégia boa, bem feita e cair na graça de um site de milhas que resenha o seu cartão de crédito, sei lá. Eu sempre falo para cliente, quando a gente tá conversando, mas até hoje minha empresa cresceu sem branding. Eu pergunto, e se ela tivesse podido crescer 6 vezes mais se ela tivesse branding desde o começo? Será que você poderia ter começado já com uma margem de 35% se você já tivesse começado a criar uma marca e corretamente e fundamentada, e hoje a sua margem é 10% e você tá sambando para chegar em 15% porque você começou sem estratégia nenhuma, virou briga de preço, o consumidor foi mal educado por você mesmo, aquele desconto o tempo inteiro, comparar você sempre jogar o preço para baixo, hoje você tá sofrendo para chegar de 10% a 15% e agora você quer justificar para mim que vale a pena pagar 15% através de um monte de estratégia verniz de branding. Então eu sempre pergunto pro cliente, o que você deixou de ganhar ao longo desses anos? O que você deixou de rentabilizar ao longo desses anos? O que você deixou de ter melhor margem se você tivesse começado já com a estratégia correta? O quanto de dinheiro você jogou no lixo para fazer uma feature nova, uma função nova, que o consumidor não entendeu pelo nome, que o consumidor não entendeu pela sua expressão de comunicação, que o consumidor ficou confuso sobre os benefícios, que ele não enxergou o diferencial. Por quê? Porque você não parou para pensar na estratégia. Então, cidadãos, senta, veem isso, definam, olhem para cada um desses pontos, percebam quão importante é ter clareza dessas coisas. Eu já falei 400 vezes aqui, eu vou repetir. Ter conversas com o consumidor muda tudo. Ouvir o que ele tem para dizer, cruzar com o que é diferencial do seu produto versus a mensagem que ele quer, é o que gera grande ligação de marca, grande conexão, grande retenção. Já falei isso 400 vezes. E eu vou continuar repetindo para quem tá aqui. Eu gosto muito de falar, né, sobre o meu próprio case, assim. Eu na verdade, vou contar um pouco para vocês duas coisas. Eu odeio pessoas que ficam falando só sobre o próprio case para vender coisas, né? Então, eu não gosto quando você chega assim, o que essa pessoa fez? Não, ela fez um produto dela,
físico, ela fez um curso online dela mesma, falando da história dela mesma. Aí ela lançou um livro para falar dela mesma, com as coisas dela mesma, ensinando como ela fez ela ganhar dinheiro com outras pessoas, ensinando a ganhar dinheiro do jeito que ela ganha dinheiro. Eu não gosto disso. Então, como eu não gosto disso, eu vou para um segundo ponto, que é o oposto. Eu preciso ficar criando, de fato, atendendo cliente, dando aula para alunos, frequentando esses lugares das marcas, conversando com CEOs executivos, porque os meus exemplos precisam ser baseados nos cases que eu trabalho. O livro, ele conta a história de método, técnica, ferramenta e cases que eu apliquei e fez sucesso e que deu certo. Eu não fico falando, leia a metodologia BDP para entender como o BDP foi o melhor curso de branding já criado e a Galileu Brand foi a melhor consultoria criada com o método BDP para mim mesmo e o livro é fruto do esforço do método BDP para virar o livro BDP. Não. O livro BDP é um método que ensina para fora. A consultoria atende clientes reais para trazer cases para eu dar aula no final das contas, né? Tô tudo amarrado. Mas quando eu falo de falar sobre o meu próprio case e defender os meus pontos, inclusive sobre estratégia de marca, é que, gente, a Galileu Branding não existia até 4 anos atrás. Tudo que vocês acompanharam ao longo desses anos não existia. Não existia. Não existia Galileu palestrante, não existia Galileu treinador, não existia o Galileu professor dando aula, não existia o Galileu autor de livro, não existia nada disso. Essa imagem não existia na cabeça de ninguém, de empreendedor nenhum, de empresa nenhuma, de marca nenhuma. Não existia. Essas marcas, a marca BDP, a marca Galileu e Galileu Branding, elas foram construídas ao longo de 4 anos. E eu gosto de falar do meu próprio case com muito orgulho, inclusive, é que hoje a gente está atendendo Fundação Grupo Boticário, Itaú, PayJoy, todas essas marcas que eu falo, baseadas numa construção que aconteceu durante 4 anos, fundamentada numa estratégia. E que é case melhor do que uma empresa que nasceu em 2020, no meio da pandemia. Primeiro, ela durou os 2 primeiros anos, que basicamente 70% das empresas fecham, 90% das empresas fecham no 3º ano, a gente está indo para o 4º ano. E a gente está sendo considerado em concorrências de marcas muito grandes. Uma empresa nova, recente, né? 4 anos é muito pouco tempo. Né? A gente tem concorrentes como a Anacol que tem 30 anos. E eu tô numa concorrência que a Anacol também tá, provavelmente. Então, assim, o meu próprio case é a explicação disso. Eu falo, cara, se eu não tivesse criado as coisas estrategicamente, pensando num caminho para onde a gente vai, como a gente se posiciona, qual é o meu atributo, qual é o meu tom de voz, quais são as mensagens que eu vou fazer, essa empresa não tinha passado do 2º ano. A gente continuaria atendendo talvez um nicho, um segmento, eu continuaria só dando aula, só curso. No final, olha o que a gente tem hoje como negócio. A gente tem consultoria, que é 80% de faturamento, 10% de faturamento parte de educação e cursos, 5% de faturamento palestras e treinamentos e 5% workshops in company. A empresa tem 4 linhas de faturamento. A gente oferece 6 serviços. E aí? Por que as marcas estão escolhendo a gente? Por que elas estão escolhendo o meu time? O time foi formatado também ao longo dos 4 anos. Por que confiam na gente? De onde vem essa percepção de que eu consigo, com a empresa, entregar o que o cliente espera? Sendo uma grande marca, sendo uma pequena marca, sendo uma média marca. Construção de estratégia, gente. E essa construção de estratégia tem dinheiro envolvido, tem tempo envolvido, tem influência envolvida, tem um monte de coisa. Mas, de novo, o Galileu Nogueira, que vocês estão ouvindo hoje, podcast Top 50, autor de livro por uma editora, que é raríssimo acontecer isso nos dias atuais. De onde veio? Como que eu fui convidado por uma editora como a Planeta para lançar um livro se não tivesse uma marca construída? De onde veio? E que percepção foi essa que chamou a atenção da editora para me convidar? De novo, gente, tudo que está acontecendo aqui hoje, que eu estou colhendo agora 4 anos depois, é fruto de uma construção estratégica. Não existe, fui fazendo e foi acontecendo, não. O que acontece é que a empresa ela foi desenvolvendo e oportunidades foram surgindo, mas a gente sempre voltava para a plataforma estratégica. Não, eu sou assim, a linguagem é assim, as fotos precisam ser assim, a roupa que eu uso tem que ser assim na minha marca pessoal. Na empresa eu tenho que ressaltar esse atributo. O meu posicionamento de marcas mais humanas e mais responsáveis, ninguém no mercado fala, isso me torna diferente. As causas, a bolsa de estudos que a gente dá, pessoas pretas, pessoas trans, a doação para os cachês de LGBTQIA+, também projetos que a gente faz, tudo foi definido, gente. E todas as iniciativas ao longo do ano foram executadas para construir esta imagem que hoje colhe frutos. Como consultoria, como professor, como expert, mas pensa, não existia. Às vezes eu vou tomar banho e falo assim, cara, pensa que 2020 eu não era ninguém para o mercado do ponto de vista empresa. Eu era alguém dentro do mercado como eu trabalhava, né? Como CLT e tudo mais. Eu tinha 11 anos de carreira, tudo bem. Mas eu tinha que fazer entrevista também. Eu poderia não ser aprovado, poderia reprovar, enfim. Mas pensa como negócio, como business, como marcas. O BDP era uma marca que não existia. Ela nasceu em 2020 e ela virou um livro em 2024. O BDP não existia até 2020 e virou 3 cursos. E a gente já está quase chegando a 1 milhão de faturamento na Hotmart, por exemplo, com as marcas e os cursos BDP. Então, assim, como que eu construí uma marca baseada em nada? Como que eu conseguiria construir uma marca com força,
baseado em, e vou fazendo e vai acontecendo. Não, gente, tem que ter estratégia. Então, depois de falar um pouco sobre como essa estratégia acontece, como o livro pode te ajudar, como o meu case pode te ajudar, e isso inspirar também para que você sente e faça, eu espero que você termine esse episódio fazendo isso mesmo. Comece a pensar o que você está desenhando, estruturando para que essa marca construa a imagem que você escolheu. A marca é uma construção nossa. A gente constrói na cabeça do consumidor. Ele pode entender de uma maneira diferente como eu estou construindo? Pode. E o nosso papel como marca é entender o que ele está entendendo e ajustar a nossa rota para entender corretamente do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente quer gerar diferenciação, do jeito que a gente quer ser posicionado no mercado. É o nosso papel, é o nosso dever, a marca é minha. Meu maior dilema no CLT é que quando eu ficava nessa briga de provar que o que eu tô fazendo tá certo e e né, mostrar um pouco do que eu acredito, é que teve um dado momento da minha carreira, acho que com uns 10 anos, 9 de carreira, eu sempre tive muito um valor do senso de dono, né? Nas empresas que eu trabalhei, eu sempre passei assim, a marca é minha. Eu tratava a marca como se ela fosse minha, de fato. Então isso envolvia o cuidado com o orçamento, o cuidado com as iniciativas, o cuidado com as collabs, o cuidado com o texto, o cuidado com tudo, campanha, mensagem, post, etc. Em um dado momento começou a ficar tão bizarro essa coisa de ficar provando e tendo que mostrar, que eu falei assim, gente, acabou. Marca agora, parabéns. Marca não é minha, faça o que quiser, eu vou continuar sugerindo porque eu quero dormir em paz, sabendo que eu fiz um bom trabalho. Não quer fazer, não acredita, quer virar um Frankenstein, quer botar um monte de elemento, problema de vocês, marca de vocês, dinheiro de vocês que sabem agora. E eu não tô falando isso pra parecer uma coisa meio, ele sabe de tudo, ele acerta sempre. Não é isso. Mas eu tô aqui argumentando com você, através de fatos e dados, técnica, teoria, case, experiência empírica, estudo que eu fiz, pós-graduação, curso dos Estados Unidos, e no final dos contos ainda não acredita, então agora paz, #paz, faça o que quiser, a marca de vocês, o dinheiro da empresa, eu tô aqui pra executar agora, o capitalismo venceu, manda meu Pix, manda meu salário e é isso. Acabou, gente, porque assim, não dá. E é por isso que eu me realizo como consultoria agora, né, depois de quase 4 anos. Porque a consultoria é o oposto de tudo isso. A consultoria é o cliente que sabe que precisa ouvir, precisa mudar, precisa ajustar, precisa quebrar tudo, fazer tudo de novo. E ele contrata alguém para falar o que ele precisa e não o que ele gostaria de escutar, de que a marca é fofa, nananana. Então, por isso que eu encontrei o meu lugar, porque eu já estava insatisfeito no CLT por isso. Porque eu falei, cara, não adianta. A estrutura, chefes, diretores, ela me venceu, eu não consigo mais. Porque eu sou tão apaixonado pelo que eu faço que eu não consigo mais. Quando eu viro consultor e eu estou sendo contratado no movimento inverso, em que o cliente vem até mim porque ele sabe que ele precisa mudar, ele está aberto a ouvir, beijo, me realizo. Aí a gente monta os cases que são incríveis, que logo menos a gente vai publicar também todos eles da Galileu. A gente está terminando, pegando autorização de cliente para poder mostrar a vocês. Cases muito bacanas de clientes que confiaram no nosso trabalho. Clientes que conseguiram aumento na verba, área de marketing que fizeram mentoria e conseguiram dobrar a verba de marketing no ano seguinte por conta das nossas defesas estratégicas. Empresas que conseguiram crescer, serem compradas depois que a gente fez rebranding. Agora a gente está com um case muito legal de uma empresa que a gente entregou o rebranding agora, em conjunto com o time de vendas, que a gente refez toda a estratégia também de vendas. Cresceu 40%, melhor crescimento histórico desde 2021. Pós-lançamento de marca nova. Não tem mistério, não tem segredo. Tá, cidadão? Então eu espero que vocês continuem me amando após esse episódio, que eu tô aqui pra dar bronca também. Entendam que precisa. Se você é empreendedor, não confia no seu time, tá fazendo um trabalho errado, ou você recrutou errado porque o time é ruim, ou você que tá fazendo um trabalho errado como empreendedor de não confiar nas pessoas que estão embaixo de você. Se você não confia, significa que você tá construindo uma empresa pra basicamente massagear o seu ego. E com essa me despeço, tá bom, cidadãos? Um beijo, vejo vocês no próximo episódio do Branding Tudo Podcast. E, se você gostou, dê 5 estrelinhas, mande pra pelo menos 3 amigos para não ter o passaporte de cidadão bloqueado e o seu visto cancelado, beleza? Um abraço, vejo vocês no próximo episódio do Branding Tudo. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.